Fala tricolores, estou chegando com mais uma notícia do São Paulo, então chega de enrolação, deixa o seu like e se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Fichas no Corinthians, não foi? No Corinthians? 9-1 no Corinthians. 9-1 no Corinthians. Ué? Ele cravou 9 fichas no Corinthians e uma no São Paulo. É que você vem de vez em zica quando. reversa? Não, não é zica reversa. É que é o seguinte, Eu acho que vou sim. falar assim, 9-1. Aí durante a semana ele vai... Não, olha, mas pode acontecer. Por quê? Porque se der 9-1, ele fala, eu falei. Se não der 9-1 e o São Paulo vencer, você fala, tá vendo? Eu falei que o São Paulo poderia vencer. Sim, mas de É assim que 9-1 funciona. pro Corinthians para o São Paulo passar, não tem como ele Ah. teria que trabalhar o ano inteiro para reverter. Braz, né? você já Obrigado, viu Praz. Agora, passando a bola Ah. pra esta figura. Que tá feliz. Não, mostra, tá feliz. Tá felizão, tá contente, não tá conseguindo Tem conter gente o que acha que eu sorriso. tô triste. Que isso? É Não, sério, imagina. O Peraí, pessoal só- tá só tudo um minutinho. dividido nas redes sociais. Só um minutinho, o Praz quer falar uma coisa. O que aconteceu? Errou por Detalhe. pouco. Só um detalhe, como o pouquinho. Roberto Detalhe, Carlos. detalhe, Estão detalhe. pequenos e nós Então, vamos- primeiro, mais do que uma boa tarde, né? Uma tarde diferenciada hoje, né? Pro William, pro Zé, pro Merece, Praz, pro merece. Fã Esporte. O Pedro Ivo não está aqui. Por que será? Ele foi o único cara ontem no fichamento aqui que botou 6-4 São Paulo. Estávamos eu, o Zé e o Felipe Mota, todo mundo botando mais fichas no Corinthians. Eu ontem ainda E aí apostava mais no Eu Corinthians. fiz uma Apostei nos promessa. pênaltis. Se o São Paulo O São se Paulo vai classificasse, ganhar e vai eu pro iria pênalti. levantar aqui, ia abraçar e cumprimentar o Pedro Ivo. Só não estou fazendo isso Pode porque fazer com o porque Praz, não está se aqui. quiser. Não, mas o Praz, Espera pro Pedro. já que levantou a bola, Espera pro Pedro. eu vou explicar e contar a pequena história pro Fernando Praz. É pequena mesmo É ou você vai pequena. ficar o programa inteiro falando? Sobre a moeda Mas que aqui caiu você em pode. pé. Ah! Então, quando Aí, Marcelo, o que você Corinthians arrumou, você que ganhou falou, o hein? São Queria que ele Paulo abrisse. de 2-1 Culpa em sua. Itaquera. Mas isso é uma fábula. falei. É uma fábula. Não, é real. O Campeonato Paulista é de 1943. Na época, foto? o Palestra Tem Itália, tuitada depois disso em Palmeiras 43? e Corinthians Tá no dividiam Insta. a Como diria o hegemonia do Saraiva, futebol em São tem a Paulo. fita? Então, quando começava o campeonato, o pessoal falava assim, vamos jogar a moeda pra cima. Se der cara, o Corinthians é campeão. Se der coroa, o Palmeiras é campeão. Aí veio um dirigente do São Paulo e falou, peraí, se o São Paulo for campeão? Aí o pessoal riu. Os palmeirenses, corintianos riram. Não, São Paulo ser campeão não tem como. Só se a moeda cair em pé. Quem foi campeão? São Paulo. E aí fizeram um desfile com um carro alegórico na rua, com a moeda em pé. O São Paulo eliminou o Palmeiras e eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Já é a maior Copa do Brasil da história do São Paulo. Eu não sei o que vai acontecer na final. A vitória de ontem já é a maior vitória da história do São Paulo na Copa do Brasil. É você que é místico, posso te dar Falta uma... quanto Você tempo você pra deve final, saber, né? mas místico. Todos os times que na história da Copa do Brasil, no seu caminho, eliminaram Palmeiras Corinthians e Palmeiras, Foram, o que aconteceu com foram eles? campeões. Foram O campeões. esporte, foi, Mas você que é o místico. esporte fez isso. O Galo... de pé. É, então. Aí, ó. Não, e continua sendo assim, porque se o São Paulo ganha, São Paulo eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians. Se for campeão no Flamengo, para tudo, entendeu? O O São Paulo... Dorival dando volta olímpica no Maracanã. Imagina, cara. Quantos finais, ô William? Se um São Daqui a Paulo um mês. pudesse escrever um roteiro... sorteio, né? Um mês dá pra mudar Sorteio, bastante de ideia, né? Muito. Qual é o fichamento hoje, Bubu? Não. Não, fichamento hoje 6-4 pro Flamengo, né? Que é o melhor elenco, zica né? O reversa, time mais é. caro, tal. Não sei onde é que vai ser a final, se vai ser no Maracanã, a finalista Perderam ou no o pudor Morumbi. aqui, Praz. Mas Perderam. então, o Só São subiram Paulo, tudo. ele foi descontando esse 9-1 e eu falei ontem e falei ao longo dessas semanas. O Zé prova aqui, Olha aí. né? O braço seguinte. Quando o São Paulo contratou o Lucas Moura, na hora houve uma comoção entre os São Paulinos. 98, Raí. São Paulo perdeu o jogo de ida da final do Paulista de 98, 2-1 pro Corinthians, 2-1, o técnico era Luxemburgo. Aí o São Paulo traz o Raí. O fichamento foi antes da contratação do Lucas? Foi. Foi. Então, aí todo o Mas São era Paulo 9 a 1, falou, cara, Praz. vai ser Sim. igual 98. Mas calma que o você vai Lucas ver. vai jogar, Mas você vai ver o vai fichamento. acabar com o jogo. Ele já falou que o único que apostava no São Paulo ontem aqui era o Pedro. Era o Ou seja, mesmo com todos os problemas, Ele ainda era Corinthians. acreditava que o Corinthians Ele ainda era Corinthians. passava. Então, mas eu aí tem um pouco- passaria. 3, Tem 4 horas também não. Não, se você é experiente, você sabe da zica reversa. Ele tava falando de zica reversa. Ah. Aí o que acontece? Aí já caiu pra 8-2. São Paulo contratou o Lucas, já caiu pra 8-2. Aí o Corinthians negociou Roger Guedes. Aí a vantagem do Corinthians já caiu pra 7-3. São Paulo contrata o Rames Rodrigues. Que nem jogou. Nem precisou. Ficou lá só de luxo ali e Aí tal. ficou 7-4. Não, já caiu pra 6-4. 6-4, entendeu? E aí, claro, pela questão matemática, o Corinthians tinha muito mais resultados. O Corinthians avançava ontem, ganhando, empatando e perdendo por um gol e indo pros pênaltis, né? Com o Cássio no gol era uma grande chance. E o Braz, que tá aqui, meu companheiro, ele odeia quando eu lembro de 98 do Raí, ele fica com a cabeça inchada. Ele já falava, não, tal. Vai sobrar ele provocação acertou. pra todo Eu mundo tenho hoje. que dar o braço a torcer, porque ele falou assim, não, esse jogo não vai pros pênaltis, vai ser resolvido no tempo normal, tal, não sei o que. Falou ontem aqui e eu tenho que dar uma palmatória, o Braz Vai, tava Braz, certo. aí, ó. Não Gosta precisou nem de falar, pênalti, agora né? tem que aguentar. Deixa eu te fazer uma Não pergunta. vai ficar nervoso, não. Tem que aguentar. Quietinho, tranquilo. Pra você, o mundo ideal é que esse jogo fosse semana que vem já?
Ah, seria. Pra quem é do mundo tricolor, né? Esse povo aí e tal, que Mas tem você não é- mas você invadido não- as você ruas. não é né? o talismã. Eu queria entender como fica agora uma decisão. O talismã da nação que pertence ao mundo tricolor. Eu quero saber como é que vai sair essa história agora. Eu estarei de férias. Eu vou sair de férias em setembro. Os 2 jogos da final, eu estarei em outro planeta. Mas a parte Vou mística voltar- também, a parte mística também sai? Responsabilidade profissional, hein? A tua parte mística também sai de férias? Sai, vou sair de férias, eu vou sumir, entendeu? Nossa, falou tanta, os caras foram até embora. Os caras estavam ali acompanhando o programa, não aguentaram. Os caras foram embora, cara. A plateia tá indo embora. Volta. Bom, eu não sei, né? Então é o seguinte, o Flamengo já ganhou muitos títulos recentemente, tem o melhor elenco e tal, não sei o quê, ele é o favorito. Só que a história que o São Paulo está escrevendo já escreveu e continua escrevendo porque vai para a final, é espetacular. Isso é verdade. O que a torcida do São Paulo tem feito, e não é agora, teve uma época que falava nos primórdios, a torcida do São Paulo é de elite, só engomadinho, só Mauricinho torce pro São Paulo. Aí depois o tempo foi passando, o São Paulo popularizou, comprou o Leônidas, 100 mil pessoas foram receber o Leônidas já nos anos 40. Aí não, o time é de modinha, a torcida do São Paulo só vai na boa, só quando o time é campeão, quando chega em final, não sei o que a torcida vai lá e enche, não sei o quê. A torcida do São Paulo tá 10 anos sofrendo. Né? Parece um pouco a torcida do Vasco que você conhece tão bem. Uma torcida gigante, apaixonada. Impressionante também. Depois, não sei se nós vamos falar, mas o que aconteceu no aeroporto lá, cara, naquele horário. Espetacular. Onde é o da manhã, aeroporto? cara. A torcida do São Paulo, ela é hoje, ela não perde pra nenhuma outra do Brasil em paixão, em loucura, em fidelidade. Então, durante anos e anos, menosprezavam a torcida do São Paulo. Ah, legal é a nação do Flamengo, é a fiel do Corinthians, é a massa do Galo, que a torcida do Furacão empurra, a do Bahia, do Fortaleza, a do Grêmio. Parece que todas as torcidas eram fanáticas, doentes, e a do São Paulo era só modinha, vai na boa. Há quanto... Esse clube só não foi rebaixado até hoje por conta da torcida. 2013, 2017, 2021, carregando times ruins, jogadores ruins nas costas, entendeu? Então aí, por isso que as pessoas não estão entendendo o significado dessa Copa do Brasil para o São Paulo. Esse é o jogo que o São Paulino mais vibrou desde o jogo contra o Liverpool em 2005. Escuta o que eu tô te falando. Né? A comoção, a união, a simbiose do time, comissão técnica, jogadores, torcida. O Lucas chorando, cara. A gente tá numa época que os jogadores hoje são ainda mais mercenários. Mercenário não, né? O cara é profissional. Mas é todo mundo indo pra Arábia ganhar dinheiro, pros Estados Unidos ganhar dinheiro, cada um que só tá pensando mais na grana, no contrato, no patrocínio. Esse cara, ele tá fora do Brasil. Ele é um jogador pra nível europeu. Você joga ele aqui, ele parece estar no 220 e os outros no 110. Né? E ele tá aí por amor, cara. Ele não precisava estar, já tá nos Estados Unidos ali, não sei o quê. Aí o cara chorando de amor à camisa. E aí você vê o Lugano, nosso companheiro aqui, foi fantástico. Disfarçado, né? Disfarçado pro Morumbi. Eu tava aqui no camarim, o Zé tava lá, amoroso, louco pelo jogo. O Luiz Sabiano, não, vamos lá, temos que ir. Você vê lá no Morumbi o Miller, o Cicinho, o Souza, aqui não. Os São Paulinos estão muito mais unidos do que já estiveram em outros tempos. E sabendo das limitações do time, o Wellington Rato não é nenhum craque, ele fez uma partidaça, embora tenha perdido um gol absurdo. Cara, na boa, né? embora esse gol, cara, pra mim, a melhor partida do Wellington Rato com a camisa do São Paulo. Com certeza. Mas muito. Então, ele já não vai ser esquecido. Ele fala em muito momento decisivo, vai perder um gol no Maracanã. Nesse jogo contra o Corinthians ele perdeu um gol, já perdeu o gol sem goleiro. Ah, mas sabe? aí Caleri perde. Eu ia falar isso. Então, mas... Luciano cansa de perder também. Então, mas aí nessa hora não adianta. Hulk, Você viu Hulk ontem? perdeu um contra o São Paulo. Então, O Hulk perdeu um pênalti no jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, Poderia e ter aquilo dado uma custou, no classificação. agregado ali custou. Não, e a torcida exaltando, sabe assim, é o Rato, vamos abraçar o Rato. O Rato, sabe, super feliz à vontade. O Dorival tem muito mérito por manter esse time, que sempre foi muito competitivo, aguerrido, brigador. São Paulo é inferior ao Palmeiras e vira e mexe tá eliminando o Palmeiras, tá competindo, né, dificultando a vida do Palmeiras. O Corinthians, historicamente, por São Paulo, é um adversário pesado em mata-mata. Em Itaquera, o São Paulo não conseguiu vencer ainda. Mas no Morumbi, o Corinthians sofre. Eu vi uns números de 20 e poucas decisões, o São Paulo tinha ganho 6, eu acho. É só. isso, por aí. De 3 ou 7, alguma coisa 24. 17, Mas 18, tem essas contas são meio estranhas. Tem coisa que conta, coisa que não conta. Mas o a vantagem número larga do muito Corinthians. grande. É uma vantagem Especialmente larga do jogos decisivos, o Corinthians costuma levar vantagem sobre o São Paulo. É historicamente assim. E o São Paulo não consegue vencer Itaquera. E passou pelo Corinthians sem vencer E Itaquera. falando do Dorival, assim, uma coisa que a gente pode discutir, de qualidade de A ou B ou C, né? O Bubu pode gostar menos do Rato, eu gostar mais, enfim, isso aí é... Mas agora, uma coisa que eu acho que a gente não nega é que o São Paulo, hoje, tu olha o São Paulo e tá organizado, né? O São Paulo é um time muito bem organizado. E um trabalho curto do Dorival ainda, é pouco tempo, hein? Muito bem organizado. Pode não ser o melhor time, mas a gente vê um padrão, né? A gente vê o padrão do São Paulo. Claro que tem um jogo ou outro que as coisas não correm bem, como foi lá contra o Cuiabá, né? Sim. Mas o São Paulo
muito bem organizado, sabendo o que faz. O Dorival tá... Esse é o Você mais falou do gestoso, o Dorival. mais valioso da história. São Paulo e Corinthians já fizeram final de brasileiro, já fizeram em 2002 semifinal de Copa do Brasil. São Paulo ganhou ontem 8,5 milhões de renda, vai ter mais uma rendaça na final. São Paulo com a passagem para a final ganha 30 milhões de reais, é o prêmio pelo menos pro vice-campeão. Se for campeão ganha 70 milhões. Pro time como o São Paulo, que tá atolado de dívida, tá atrasando dinheiro demais pro jogador, que até o mês passado a diretoria estava negociando com os jogadores, olha, vamos tentar passar, a renda do jogo é para você, a renda do Palmeiras foi toda para pagar a dívida do jogador. Essa fase do São Paulo, não só essa fase boa agora, mas na ruim, o torcedor estava lotando o Morumbi. Isso aí gerando renda, ontem foram 8 milhões. E direito de imagem é salário, né? Então, é só um... O São Paulo tá vendendo o almoço para pagar a janta. Então, sabe, chegar pro São Paulo, ganhar esse jogo, chegar pra final, é um negócio assim, quem sabe, é um alívio. São Paulo nunca venceu esse torneio. Se vencer, a festa vai ser como se fosse mundial. Vai parecer que o São Paulo é tetracampeão do mundo. Entendeu? Vai ser muito mais que se ganhasse o brasileiro e tal. Que Cara, uma o São Paulo não atravessada, chega numa final de Copa do Brasil desde 2000. Aquela única decisão vez. traumática, inclusive, né? Que foi contra o Cruzeiro, que São Paulo tinha ali a oportunidade de conquistar o título, não conquistou. Então ele chega depois de 23 anos. São Paulo, no momento em que até nem se esperava que ele chegasse numa decisão de Copa do Brasil, passando pelo Palmeiras, passando pelo Corinthians, vai ser até por ser inédito, se o São Paulo realmente conquistar o título, tem um mês até lá, tem muita coisa, o Flamengo pode melhorar, o Rames Rodrigues pode virar a ser titular desse time, acho que é uma tendência até, ele vem a ser titular desse time, tem muita coisa para acontecer, mas se vier esse título do São Paulo, não sei, Bubu, você coloca em que patamar, porque é o Mundial, claro, Libertadores... E aí, hein? Olha, bom, claro, não dá pra comparar a importância de uma Libertadores e de um Mundial com a Copa do Brasil. Mas pelo ineditismo, os rivais. Então, eu lembro quando o São Paulo ganhou o Rio-São Paulo, eu falei já isso aqui, quando o São Paulo ganhou o Rio-São Paulo em 2001, que era um torneio assim, né, mais de pré-temporada ali e tal, mas o São Paulo não tinha na história. A Portuguesa tinha sido campeã, por exemplo, no passado, lá nos primórdios, do Rio-São Paulo. O São Paulo não tinha essa taça. E de repente o São Paulo foi campeão com o Kaká, foi o jogo que explodiu o Kaká contra o Botafogo. A festa foi absurda, assim... mas era mais porque o São Paulo estava acostumado a ganhar taça. São Paulo era campeão direto, né? Todo ano o São Paulo praticamente ganhava alguma coisa. Hoje não, você tem uma geração jovem de São Paulinos que são sofridos. E aí você tá vendo essa campanha de marketing, o Casares fazendo o São Paulo o mais popular, porque o São Paulo tem enchido muito o Morumbi, também porque o ingresso é mais barato. O Corinthians, que sempre foi o tal do time do povo, o ingresso na arena do Corinthians é caro. Mudou o perfil da torcida do Corinthians que tá no estádio. A do Palmeiras é o mais caro do Brasil. O Allianz Parque fica cheio, é difícil. O Flamengo também não é baratinho, não. O Flamengo também é baratinho. Então, cada um tá achando o seu caminho. E o do São Paulo foi pelo caminho de ser popular. O São Paulo tem um estádio grande, que aliás está pequeno. Ontem foi o maior público do São Paulo desde 2015, 62 mil pessoas em 93. O São Paulo precisa dar um jeito de aumentar isso aí. Por questões de segurança, a polícia, bombeiro, sei lá, não deixa mais ter 70 mil, 80 mil no Morumbi. O São Paulo vai fazer igual o River Plate fez. O Morumbi é parecido com o Monumental. O River pegou lá, acabou com a pista de atletismo e aproximou a torcida do campo, aumentou a capacidade. Hoje é o maior estádio da América do Sul, é o Monumental do River. Cabe 82 mil. E do jeito que o São Paulo, né, hoje é fanático, doente, ativo, participativo, se botar 80 mil, 90 mil, vai lotar, vai encher, entendeu? Sim. O Luxemburgo deixou bem. Acho que isso ele acerta. Tem uma diferença gritante entre os dois no primeiro tempo. Gritante, que é a forma como o São Paulo entrou para o jogo e a forma como o Corinthians entrou. Mas a forma como o jogo se deu ontem escancara as diferenças de trabalho do Dorival e do Luxemburgo, que inclusive tem aí quase que o mesmo tempo, né, de trabalho nas duas equipes. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. E do Praz, seja bem-vindo. Né? Boa tarde a todos. Não, eu não vejo diferença, William. É que é o seguinte, você monta os jogos de acordo com as suas estratégias e com as peças que você tem. Não dá para dizer assim, se o Corinthians tivesse entrado com o time do segundo tempo, seria diferente. Qual é a certeza que você tem? É a mesma coisa, seria pênalti, já contando com um gol. Você não sabe se vai bater, o goleiro vai pegar, ou se o cara vai errar. Você não tem aquela coisa da verdade absoluta, né? Eu acho que o futebol tem muito disso. Ontem, acho que você não estava, estava o Felipe aqui, ontem nós falamos, como é que o Corinthians vai jogar e tal. Eu falei assim, o Corinthians não vai jogar, quem vai definir como o Corinthians irá jogar vai ser o São Paulo. E foi exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. O São Paulo atropelou o Corinthians, poderia ter feito 3, 4, 5, com uma facilidade enorme. Falei no primeiro jogo, falei desde o primeiro jogo do Lucas, quando ele jogou contra o Atlético Mineiro. O Lucas traz algo ao futebol brasileiro que não tem. Velocidade em espaço curto, 1 contra 1 por dentro,
Dificilmente você vê um jogador hoje com a velocidade que tem o Lucas fazer isso no futebol brasileiro. Primeiro que não tem, segundo que a maioria dos jogadores pega a bola e toca de lado, aí você tira o Arrascaeta, às vezes o Everton Ribeiro, né? Porque você não tem esse tipo de jogador. Rafael Veiga. Mas o Veiga não tem essa característica de drible. Sim. Né? Ele toca e vai para definição, ele encontra fácil os jogadores de lado de campo e ele entra, ele se projeta para finalizar. O Lucas vamos dizer assim, um extraterrestre que caiu aqui no futebol brasileiro. E ele vai criar muitas confusões pela característica que ele tem, característica única dentro do futebol brasileiro, e o São Paulo tem que saber tirar proveito disso, o próprio Dorival. Mas não teve muito espaço o Lucas ontem também? Não, então, mas aí eu não vou chegar, vai lá. nisso. O que aconteceu? O Corinthians entrou com uma equipe que, não vou dizer que o Vanderlei teve medo de jogar, teve medo de fazer isso. Não, o Corinthians tinha uma estratégia bem montada. Você tinha um sistema de jogo que você ia privilegiar um 4-4-2, né? Porque o que acontece? O Renato ficava ao lado ali do Yuri, sem a bola, né? O Juan aberto pelo lado direito, o Adson pelo lado esquerdo e os dois volantes centralizados. E o que o São Paulo fez? Começou a jogar a bola de um lado para o outro, abrindo a defesa do Corinthians. Chega um determinado momento que a bola vem para o lado direito, o Rafinha e o Lucas, eles faziam um triângulo, né? O Rafinha, Lucas e o Wellington Rato. E o Nestor não joga aberto. Nestor joga por dentro, então criava superioridade numérica no meio campo, 3 contra 2. Sempre tinha 3 contra 2, porque o Pablo Maia ficava um pouquinho mais por trás, mas o Pablo Maia também vem para o jogo. E o Alisson é aquela coisa, os caras, porque o Alisson é isso, porque o Alisson é isso. O Alisson é fundamental para esse time. Taticamente, é necessário você ter jogadores que fazem a função que faz o Alisson. Por quê? Ele ajudou a parar o Renato Augusto. Mas não é só ontem. Ele vem fazendo isso há um bom tempo. Ele marca o Renato Augusto e com a bola nos pés ele joga. E o Renato não consegue marcar. Ele não acompanha. Então o São Paulo sempre tinha domínio no meio campo, com um homem a mais. E aí empurra o Corinthians lá para dentro da área. Quando o Corinthians precisa sair com velocidade, qual é a única via de escape de velocidade que o Corinthians tem? O Adson. Onde está o Adson? Marcando lá atrás. Então não tinha como o Corinthians sair. Né? Não tinha como o Corinthians criar essa saída. Lado esquerdo, né, exatamente? Sim, eu venho falando já há um bom tempo aqui. O Yuri Alberto é um jogador que não consegue segurar a bola. A partir do momento que ele não consegue segurar a bola, a defesa não consegue sair. E aí o São Paulo deita e rola. A qualidade que tem o time do São Paulo, eu falei aqui ontem que eu achava que o Corinthians poderia criar uma resistência e a decisão iria para os pênaltis. Mas, assim, o São Paulo poderia ter feito 3, 4 voltas a falar. Então você acha que o Lucha tem razão na explicação dele? Tipo, sim, a questão não é a forma como ele entrou em campo, as opções de escalação, a questão é o comportamento dos dois times? Eu acho que sim. Primeiro porque você tem que olhar as características de cada elenco. Qual a característica do São Paulo, qual a característica do Corinthians? Você pega como o São Paulo, o Dorival pegou o São Paulo quando ele, como se encontrava, do jeito que ele transformou o São Paulo. Pega o Vanderlei, da forma como o Vanderlei pegou o Corinthians e veja como esse Corinthians joga. Querendo ou não, o Corinthians tem um padrão. Tanto que no segundo tempo, o Corinthians quase fez gols. Não é que o Corinthians foi amassado 90 minutos. O Corinthians tinha que agredir, tinha que acordar em algum momento, né? Mas aí eu falo, você sabe por quê? Perdendo de 2-0. A intensidade que o São Paulo colocou nos primeiros 45 minutos, humanamente, é impossível você jogar 90 minutos. O jogo inteiro assim. Né? Como o São Paulo caiu, como o São Paulo no segundo tempo morreu, o Lucas não teve a mesma força. Ainda assim deu bote, roubou bola, teve... Mas ele não conseguiu repetir a intensidade. Os jogadores não conseguiram, porque foi muito forte o primeiro tempo. Foi realmente um primeiro tempo do São Paulo fantástico. No segundo tempo, você está com 2-0, naturalmente vem o cansaço, mas ainda assim o São Paulo teve a oportunidade nos primeiros minutos, com essa oportunidade do Rato, de matar o jogo de vez. Aí o São Paulo, né, tentou se arrumar e negociar. E aí o Corinthians mexeu e o Corinthians conseguiu criar espaços. Como? Puxando velocidade, tendo um time um pouco mais técnico no meio campo. Eu sou da seguinte opinião, se o teu primeiro volante sabe jogar, ele também tem que saber parar a jogada, ele também tem que saber dar um bote. O Maicon não está conseguindo fazer isso. Com a bola nos pés, ele é muito bom. Toca, se movimenta e tal. O gol do Wellington Rato, o Wellington Rato tem... Qual é a perna do Wellington Rato? E aí eu falo do jogador inteligente. Qual a perna do Wellington Rato? É a pata esquerda. A esquerda. Né? A perna esquerda. Foi de onde veio o chute. Ele está levando a bola aqui. O que ele vai fazer? Ele vai cortar para dentro e vai chutar. Né? Se vocês olharem o posicionamento do Maicon, ele faz assim pro Fábio, né? Fábio, pega o que está passando. E ele se posiciona aqui e o Wellington só dá um tapinha para dentro. Ó, ele não consegue dar o bote, ele não consegue acompanhar. Ele está longe, ó. Ele fala vai, Fábio, ó, pega lá. Olha lá, ó. Cara, eu vou falar uma coisa para você, isso é um fato. Entendeu? Por isso que eu falei até da questão do Corinthians dar espaço. Esse lance que você está falando é um baita exemplo.
Se puder voltar ao lance, gente, é o espaço que ele tem, ele progride com toda tranquilidade, ele olha o gol, ele prepara Você viu? tudo. E o segundo gol Puxa também. pra esquerda e... Sim, então. E aí é a questão, você tá ali, você já Olha lá, orientou. olha lá, olha lá. Olha lá. Vamos ver de novo, Zé, olha lá. É, então, Onde ó. o Wellington Rato pega essa bola? Ninguém. Robin. Ninguém. Fechado, ó. Ninguém, parou, olhou, Fechado. cortou, ajeitou, Ali, ó, bateu o Você tem que gol. dar o bote, você tem que diminuir o lance do cara que tá com a bola nos pés. Diminui. O Pablo Maia é mestre nisso, mas ele diminui, ele tá incomodando, ele enche o saco, ele não deixa o cara bater. No gol também. Quem tava no Lucas? O Maicon. E o que o Maicon fez? Ficou olhando a bola e o Lucas se projetou. O Lucas cruza essa bola e vai lá para receber. Mas É é o isso. que- mas Ninguém aí- acompanha. Então, e aí entra na explicação do Vanderlei. Os jogadores do São Paulo entraram muito mais intensos, muito mais concentrados, muito mais atentos àquilo que poderia fazer. E o time do Corinthians mole, né? O time do Corinthians mole pela pressão e a intensidade do São Paulo e esperando que o Renato Augusto fosse fazer alguma coisa. Não tinha como o Renato fazer alguma coisa, porque não tinha ninguém ao lado dele para que ele pudesse pelo menos respirar um pouco. E aí o São Paulo atropelou, o São Paulo tem todos os méritos pela classificação. Agora, isso não dá para dizer, o Dorival é melhor, o trabalho é melhor do que o Vanderlei. Mas não é? Quem poderia imaginar que o Vanderlei estivesse disputando Não, o que sim, está sim. disputando? Ainda falei aqui pro Braz, aqui, nosso forma, corintiano, foi além do que imaginava. A diferença que existia do momento do São Paulo, do momento do Vanderlei, a pressão, eu não lembro do São Paulo esse ano aqui, jogadores terem sido agredidos, jogadores da forma como o Corinthians Não, foi foi, outra conversa. entendeu? Eu não lembro do São Paulo ter 4 treinadores em 10 dias. O Corinthians teve. É uma bagunça. Né? Uma bagunça. Então, assim, o Vanderlei fez o papel de treinador, de diretor, de presidente. De segurança, de e pai, fez de tudo. Então, é um trabalho que eu acho que é um trabalho um pouco mais... Bom torcedor do Tricolor, o que você achou disso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Tricolor, se inscreve para não perder.